Olá pessoal, continuando então o nosso webinar do Open Galaxy, vamos falar agora a parte de ingestão de dados e os componentes que estão presentes na stack para fazer esse papel são basicamente dois, que são o Bits e o Logstash, sendo que o Bits são vários tipos diferentes, que é o que a gente vai abordar nesse capítulo. Falando um pouco mais sobre a arquitetura do Bits, qual é a ideia dele, né? Por que eles foram idealizados? A ideia do Bits é justamente fazer a captação do dado onde ele está sendo gerado, o mais próximo da fonte possível. Então, e ele é o que a gente chama de data shipper, né? E eles vão shippar esses dados tanto para o Logstash quanto para o Elasticsearch. Um outro destino possível também é o Kafka, mas nesse cenário a gente não vai abordar tanto porque ele não faz parte da stack LK, seria mais um componente externo, conforme a gente viu no capítulo anterior. Então, a gente vai abordar mais o Logstash e o Elasticsearch. Todos os bits eles são open source, então você pode utilizá-los se você quiser. E eles são coletores de dados bem leves. Então, o propósito deles é executar em ambientes que não possuem uma quantidade de recursos muito grande. E a ideia é que ele faça a coleta e o chip dessas informações sem onerar muito a infraestrutura que eles estão utilizando. Eles são feitos para serem distribuídos, serem application side. Você pode gerenciá-los, por exemplo, com um gerenciador de configuração, alguma coisa nesse sentido. E ele foi feito para que ele tenha uma variedade e esteja instalado num número muito grande de nodes, né, coletando essas informações. Uma outra característica importante do bits é que eles são feitos para serem especializados. Então, cada bit vai ter uma característica, seja para coletar um arquivo, seja para monitorar uma porta, seja para monitorar um serviço, para coletar uma métrica, para ler um log e assim por diante. Então, eles foram feitos para serem altamente especializados, altamente escaláveis e consumindo pouquíssimos recursos. Então, essa é a ideia por trás do Bits. O Bits ele é dividido no que a gente chama de sabores ou flavors. E cada um dele tem um propósito, um motivo de existir. Aqui a gente trouxe um exemplo, são 3 bits diferentes, mas existem vários outros aí abertos tanto na comunidade quanto no site da Elastic para vocês baixarem. E a ideia, por exemplo, do primeiro aqui é o FileBit. Qual é a ideia dele? É fazer um dos processos mais elementares no tráfego de dados, que é a parte de trabalhar com arquivos. Então ele faz a captura desses arquivos, ele tem alguns módulos especializados, por exemplo, você consegue ter arquivos do System, do Apache, do MySQL e assim por diante. Então essas especializações elas estão aqui para ler já um determinado layout de arquivo e mandar isso para frente. Ele já está disponível para trabalhar com Docker, então se você precisar é muito fácil você fazer o deploy e gerenciamento do FileBit como um todo, ou você pode fazer a captação de arquivos genéricos, digamos assim. Um outro flavor de bit disponível é o Metric Bit. E qual a ideia? O Metric Bit ele existe para fazer a captura de métricas especializadas de cada sistema. E ele vai ter um módulo para cada sistema. Então, por exemplo, ele tem uma parte de System que faz toda a captura e o processamento de métricas do sistema operacional. Então ele vai coletar a utilização de CPU, utilização de memória, os top X processos que estão executando no sistema operacional e assim por diante. Similarmente, existem módulos de Docker, Kubernetes e MySQL e assim por diante. Existem vários outros módulos que são especializados em captar métricas daquilo que ele está monitorando. E isso ele é altamente especializado e existem vários disponíveis no site da Elastic que vocês podem baixar. Isso está sendo constantemente atualizado. Ele também já vem pronto para trabalhar com Docker, caso seja necessário. O terceiro que a gente queria trazer aqui é o Heartbeat. Então, o objetivo dele é monitorar serviços que estão up ou down. E ele faz isso utilizando basicamente 3 protocolos diferentes, que é o ICMP, o TCP ou o HTTP. Você consegue adicionar e remover hosts dinamicamente também, caso seja necessário. Tanto o TCP quanto o HTTP, você pode ter uma parte de criptografia de comunicação, caso seja necessário, por exemplo, o HTTPS. Também tem features de autenticação, se é necessário, em cima do HTTP e assim por diante. Então, o Heartbeat, o objetivo dele é só monitorar se os serviços estão up ou down. Então, por exemplo, se eu tenho um serviço que está escutando na porta 9000 de um Apache, por exemplo, eu fico batendo nessa porta 9000
e vejo qual a resposta, se é um HTTP 200, 404 e assim por diante. E o Heartbeat coleta essas informações e shippa isso para frente. Já o outro componente de processamento, de ingestão, digamos assim, é o Logstash. Qual o objetivo dele? O objetivo dele é estar entre a origem e o destino, receber as informações, fazer o enriquecimento, as transformações e enviar ao destino. Então ele fica entre a origem e o destino. Aqui do lado direito a gente tem um exemplo de uma imagem, uma linha de dados original. Então a gente tem um timestamp com um GMT e um IP, por exemplo. Então a gente pode, com a configuração do Logstash, já estruturar essa mensagem. Então na parte de baixo a gente já vê que vem um timestamp estruturado, vem um IP e vem um IP enriquecido com a geolocalização desse IP, o que é uma coisa importante também muitas vezes para fazer análise de dados. Qual é a arquitetura do Logstash, então? O Logstash ele é um single agent, você não tem um HA nativo, ele não é um cluster. Para você ter isso, você tem que ter várias instâncias de Logstash e você pode, por exemplo, balancear se você tiver com um inputs HTTP. Então, se você estiver fazendo requisições HTTP para o Logstash, você pode colocar um balanceador na frente e você tem um HA. Então, depende muito de como é que você está recebendo esses dados para processá-los, você consegue fazer esse HA. Existe uma grande gama de formas de processamento e enriquecimento diferentes disponíveis no Logstash. Ele é feito para serem inscritos plugins para funcionarem com ele, mas o número de plugins disponíveis já é muito grande. A gente consegue fazer uma série de transformações muito importantes de uma forma bem facilitada. Você também já tem uma integração nativa com vários componentes, seja da stack, como Elasticsearch Bits, ou fora da stack, como Kafka, que a gente viu em Slack, e-mail e assim por diante. Então a gente consegue receber e enviar dados de várias origens e destinos diferentes. E toda a configuração dele é muito simples e é textual, não existe binário, não existe desenvolvimento, não existe codificação. Algumas transformações estão disponíveis para o Logstash, a gente vai citar algumas só para entender qual é o tipo de trabalho que ele pode fazer. Então a gente, por exemplo, consegue fazer alteração nos atributos da mensagem, no dado que a gente está trabalhando. Quais são alguns exemplos? A gente consegue, por exemplo, renomear um campus. A gente pode remover campos, a gente pode modificar campos, a gente pode adicionar campos. Então a gente consegue trabalhar com os atributos que vêm na mensagem ou no documento que a gente está trabalhando. Um outro muito utilizado é o que a gente chama de CSV Filter. O que é um CSV Filter? É quando a gente recebe um dado que ele está no formato CSV ou com qualquer outro separador e a gente vai conseguir estruturar essa mensagem para o Elasticsearch. Então a gente vai determinar o separador, especificar quais são as colunas, a gente pode inclusive definir data type se a gente quiser e a gente consegue de alguma forma, com uma lógica de condicionamento como if-else, remover o header caso necessário. Então, o CSV Filter é basicamente uma coisa muito utilizada para se estruturar mensagens que são delimitadas por um separador. O Translate é um outro muito importante. Ele é muito utilizado para fazer lookups e enriquecimentos de uma forma geral. Você consegue usar um arquivo para fazer esse lookup, no mesmo arquivo de configuração do Logstash. Então, existem várias formas diferentes de se fazer isso. E ele é utilizado para fazer o que a gente chama de dpara. Então a gente recebe uma mensagem, usa um arquivo de dpara para fazer o enriquecimento e coloca o enriquecimento dentro da mensagem de novo para enviar para frente. Então ele é muito importante para fazer esse tipo. Como o exemplo que a gente mostrou alguns slides para trás, a gente recebeu o IP, faz um dpara numa base, por exemplo, e enriquece com o país, o estado, cidade, por exemplo, da requisição daquele IP. Um outro muito poderoso é o Grok Filter. Então, o Grok Filter, a ideia dele é usar Regular Expression para fazer a estruturação de textos livres e a gente vai utilizar um texto livre e transformá-lo em JSON. É muito importante, ele é muito poderoso, então ele não é muito simples se você for fazer uma expressão regular desde o começo. Ele já vem com algumas expressões regulares e pré-escritas, high level. Então, por exemplo, se você tiver um log de Apache, você não precisa interpretar a linha inteira com uma regular expression. Existem algumas formas de você definir, isso aqui eu vou receber uma mensagem de um log Apache. E aí ele mesmo, por baixo dos panos, já aplica as regular expressions do Apache log
e estrutura a mensagem para você. Eu coloquei aqui o link da onde a gente consegue encontrar esses padrões já pré-especificados de regex para facilitar a vida. Existe também um debug de expressões regulares do Grok, que a gente chama de Grok Debugger. E a partir de algumas versões do Elastic, se eu não me engano, a partir da 6.2 ou da 6.3, isso já está disponível internamente no Kibana, esse debugger. Então já facilita bastante também o desenvolvimento, né? O Grok é muito poderoso, ele pode consumir bastante CPU dependendo da expressão que a gente estiver usando, mas ele é muito útil para trabalhar com textos abertos e não estruturados. Fazendo uma comparação de bits com logstash, então, do ponto de vista funcional, a gente consegue com os dois, tanto com FileBit, por exemplo, quanto com logstash, fazer a ingestão de arquivos, seja apontando para o arquivo ou seja apontando para o diretório. A gente consegue com os dois saber aonde a gente parou. Então, se eu estiver lendo um arquivo, qual linha eu parei. Se eu estiver lendo um diretório, quais arquivos eu já li, quais arquivos eu não li. Um ponto de diferença nesse cenário é que o logstash sempre vai trabalhar com intervalos fixos. Então, de 2 em 2 segundos, por exemplo, eu vou checar o diretório e assim por diante. E o Bits vem implementado um back-off exponencial. Então ele vai checar no primeiro segundo, se não tiver mudança em 2 segundos, se não tiver em 4, depois em 8 e assim por diante até um limite máximo que for definido. E aí ele fica fixo nesse limite máximo. Então, como eu falei, os dois mantêm um status, da onde ele já leu e da onde ele não leu. Tem uma diferença da forma que isso é implementado. No Bits está mais próximo a um registry e no Logstash está mais próximo a um banco, mas os dois guardam essas informações para a gente e a gente pode fazer backup e etc. Mas ele tem esse status de onde ele parou e os dois suportam eventos multilinha. Então você consegue não trabalhar linha a linha, mas trabalhar com padrões que aglutinam várias linhas para enviar numa mensagem única para frente. Do ponto de vista de arquitetura de execução, o Bits ele é um executável bem leve, ele não usa nenhuma JVM, ao contrário do Logstash, que ele é uma JVM que vai executar, e isso faz com que de cara o Bits seja muito utilizado client-side, então a gente consegue escalar isso para vários servidores, e o Logstash já seja mais server-side, porque ele vai precisar de uma infraestrutura um pouco melhor, já vai executar numa JVM, vai ter um pouco mais de robustez necessária, porém ele vem com muitas features de transformação e enriquecimento que vai ser muito importante para a gente popular essas mensagens e enriquecê-las para fazer analytics no Elasticsearch depois. Então, apesar de ele ser um pouco mais pesado, mas ele tem uma série de features muito importantes que fazem um trade-off valer a pena para alguns cenários. E do lado do Bits, a gente tem poucas opções de transformação de dado original, o que também dificulta um pouco. Ele é mais característico para fazer essa coleta e o chip da informação. Já o Logstash ele é um pouco mais pesado e ele tem muitas possibilidades de como receber informação, transformação, enriquecimento e como enviar essas informações para frente. Como a gente mostrou no começo desse webinar, é comum a gente ter cenários que a gente tem bits coletando as informações e fazendo o shipping para o Logstash fazer as suas transformações para posterior envio ao Elasticsearch. Não há um trade-off entre um ou outro, muitas vezes eles podem trabalhar juntos ou muitas vezes eles podem trabalhar de forma separada. Então a ideia é entender um pouquinho o papel de cada um e saber utilizá-los no momento certo. Obrigado.